Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza, que contém em seu acervo 330 mil materiais. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai conhecer o romance Alice no País da Relatividade, livro que foi finalista no Prêmio Jabuti e foi escrito pelo professor cearense Jeová Alencar. Nossa entrevista especial é com o dentista e escritor Helder Ferreira, que lançou recentemente o livro Balaio de Gato. E ainda a programação da FLIC, Festa da Literatura de Cordel, e o segundo Seminário de Patrimônio Cultural do Sertão Central 2024. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre o livro Alice no País da Relatividade, do professor cearense Jeová Alencar, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Astronomia e Física. O livro Alice no País da Relatividade, do professor cearense Jeová Alencar, foi finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria Astronomia e Física, e foi inspirado nos clássicos da literatura Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, do romancista Lewis Carroll. O próprio livro da Alice ela aborda muito a questão do tempo. Quem leu, assistiu o filme, tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Então é muito sobre a questão do tempo, né? Então cabe, cabe bem com a relatividade, né? Que é sobre a relatividade do tempo, né? Então tem tudo a ver. Inclusive tem uma cena bem engraçada, eu acho, lá no livro e no filme, que é aquele chá da tarde, que é sempre 5 horas, né? Então o tempo não passa naquele chá da tarde. Aí eu uso esse como um desses exemplos lá no livro de relatividade. E diferente da obra de Lewis Carroll, o livro Alice no País da Relatividade trata dos conceitos da física de forma objetiva e simplificada para estudantes do ensino médio. Eu acho que realmente tinha uma falta de uma literatura científica voltada para eles. A gente tem muitos livros de divulgação científica voltada para público geral, que não tem fórmulas, né, não tem uma coisa mais detalhada. Mas tem aquele estudante que quer ir mais a fundo, né? Ele lê o livro aquele do Stephen Hawking, bem conhecido, né? Uma Breve História do Tempo, não tem fórmulas, é com palavras. Aí você pensa, não, eu quero entender com mais detalhes. Aí ele não tem uma literatura. Aí ele vai para aprender, vai ter que ir para a universidade, então só livros, né, avançados. Então eu fiz um agora para eles terem acesso, que até eu brinco, eles vão entender por que nada sai de um buraco negro, um menino do ensino médio. Jeová conta que foi desafiador o processo de produção do livro. Eu passei aproximadamente, acho que mais de 2 anos para escrever o livro. Em um primeiro momento eu achei que eu ia escrever em 3 meses, porque é a minha área de pesquisa, né, sobre relatividade, então não, eu sei todos os conceitos, mas o fato é que para você transformar, né, os conceitos em algo mais palatável, demora mais, né, inclusive porque eu coloquei uma trama também, né, uma narrativa para poder ficar atrativo para os meninos do ensino médio. Então teve o lançamento foi no São Luís, né, no Cine Teatro, e dei palestra nas escolas, dei um curso pelo YouTube, tem um curso disponível baseado no livro, então está sendo muito bom a receptividade. Publicado pela editora Livraria da Física, o livro teve apoio do Governo do Estado do Ceará, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Sociedade Brasileira de Física. E foi uma surpresa para o professor a inscrição no Prêmio Jabuti. Eu fiquei um pouco surpreso, né, quando o editor da editora, né, o editor principal, ele disse, olha, eu vou indicar seu livro para o Prêmio Jabuti. Aí eu não poderia dizer não, claro, não, tudo bem, né? Mas eu não esperava que ia dar em algo, né? Atualmente, o livro Alice no País da Relatividade conta com a tiragem de 1.000 exemplares, que foram distribuídos em escolas públicas da rede estadual de ensino e tiveram boa recepção entre professores e alunos. Alice é uma menina negra que representa muito bem o povo brasileiro. Foi uma sugestão, na verdade, desse projeto que a gente tem, na verdade a gente vai lançar vários livros, né, direcionados para o ensino médio.
E aí a gente decidiu colocar como a nossa heroína, né, nossa personagem principal, uma mulher negra, né, que é a questão da representatividade, né, tem poucas mulheres na ciência, né, então para que aumente nessa essa proporção aí na ciência de mulheres, a gente decidiu colocar ela como heroína do livro, né, ela que é a gênia que vai explicando todos os conceitos, é a Alice. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é a Superintendente Estadual dos Correios do Ceará, Iranilda Costa. Confira a dica literária dela. No momento eu estou lendo, terminei o terceiro livro, vou entrar no quarto. Eu gosto muito da história do The Witch, né, que vem dos jogos, que é a história do bruxo Geralt de Rivia, né? Então eu gosto de ler a saga, já li o terceiro livro, terminei o terceiro, que era Sangue dos Elfos, vou entrar no quarto livro agora, mas gosto desse tipo de livro, né, de ficção. Passei um longo tempo lendo aí as histórias do Game of Thrones, aí terminado o Game of Thrones, entrei agora no The Witch. Excelente, eu gosto desse tipo, né, de ficção e recomendo a todo mundo. Um livro excelente. Quem gosta aí também do seriado, dá uma acompanhada. Eu gosto de ler os livros porque eu tento entender primeiro o livro para depois assistir a série. Eu gosto de ficar comparando o que mudou de roteiro na série, então acho muito interessante a leitura dos livros junto com assistindo a série. No próximo bloco tem uma entrevista especial com o dentista e escritor Helder Ferreira de Moura, que lançou recentemente o livro Balaio de Gato. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza. As expressões populares são construídas no sentido figurado, que é formado por mais de uma palavra. Mas essas expressões, conhecidas não só aqui no Nordeste, como também em alguns estados do país, foram eternizadas pelo dentista e escritor Helder Ferreira de Moura, que lançou recentemente o livro Balaio de Gato. Ele conversou comigo e falou não só sobre essa obra, como também as futuras e os projetos que estão ligados à família. E eu já estou aqui com o dentista, como ele mesmo disse há pouco, dentista na ativa e escritor Helder Ferreira de Moura, que lançou recentemente o livro Balaio de Gato, cheio de expressões populares. Mas a gente vai falar também sobre outros livros, porque ele até que não quer se dizer como escritor, não. Mas viu, gente? Tem aqui um livro bem recente, que logo logo vai ser lançado, com a Ila Sampaio, Maria Olívia. Tem também um livro que conta um pouco de história, lá de Umari. Tem também sobre Cajazeiras, falando sobre religião. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos e todos esses livros. Mas primeiro eu queria que o senhor começasse falando sobre Balaio de Gato. Bem-vindo ao Papo Literário, claro, senhora. Bom dia, Soraya. Com muita alegria que eu venho falar um pouco desse assunto no Papo Literário. Acontece algumas coisas que a gente, sei lá, nem espera, mas de repente você se vê envolvido com tanta matéria, com tanta coisa, e eu estou gostando muito de fazer isso aí. Olha, o Balaio de Gato é um trabalho bem interessante. As expressões a gente coloca de uma maneira que ela tenha caráter educativo, caráter informativo, histórico, tem um pouco de humor para facilitar a leitura. Aí onde eu misturei com um pouco de folclore político e histórias do sertão. O sertão é minha praia. É meio complicado de explicar isso. Vou só te dar um detalhe disso. Nascer numa maternidade, com toda a tecnologia, com toda a assistência, é muito bom. Mas nascer no sertão, numa fazenda, com uma que chamavam, né, de cachimbeira para lhe receber, depois você ter seu umbigo, enterrado na porteira do curral, isso tem um charme todo especial.
Eu achei que para mim fosse melhor desse jeito do que numa maternidade muito chique. Mas tudo bem, isso aí já passou. Então, assim, essas expressões elas, que eu coloquei, é uma pesquisa de 5 anos, onde eu trago expressões desde antes de Cristo, aí passa pelo Império Romano, passa pela temida Idade Média, passa na Renascença, chega na colonização do Brasil, e tem um pouco de cearenseis quando eu encontro a origem, tá certo? Só para você ter uma ideia, Soraya, é assim, ó, quando o cearenseis diz baderna, você sabe que baderna é briga, é confusão. No meu caso é diferente, eu vou dizer de onde veio a baderna. Quando essa expressão foi dicionarizada. Então, eu dou esse contexto histórico, por isso que é um pouco diferente. Quando eu digo assim, acabar em pizza, é uma expressão que nasceu no futebolês, passou para a política, hoje é mais usado em Brasília, talvez, mas acabar em pizza, o que é isso? É encerrar um assunto também, assim como nossa amiga ali perguntou, e Maria Preá? Morreu Maria Preá, também é uma expressão que encerra um assunto. Mas tem outras que dão outro recado, né? Quando eu comparo Jerusalém com Timbaúba dos Batistas, lá no Rio Grande do Norte, que é uma história bem legal, isso é para mostrar o quê? Bairrismo, bem-querer, daquela população lá, que achava que Timbaúba dos Batistas era mais importante que Jerusalém, no contexto de bairrismo, de bem-querência. Então, são essas coisas que a gente tenta tirar, né? Quando a gente fala, por exemplo, em elefante branco, o que é elefante branco? É uma história, assim, terrível, porque o rei obrigava uma pessoa da corte dele a criar um elefante dentro de casa, que não servia para nada, e esse elefante tinha que se manter enfeitado, bem cuidado. Então, isso é uma expressão que traz essa coisa, né? Por exemplo, uma expressão que tem um sentimento polêmico. Ver o circo pegar fogo. A figura do palhaço é uma figura polêmica. Ele traz uma explicação que merece, assim, apurar mais. Eu até deixo muita coisa, eu trago de propósito uma expressão dessa, para o leitor se aprofundar e saber se eu estou errado ou não, não tem problema. Afinal de contas, não é invenção minha, foi que eu tô. Então, ver o circo pegar fogo mostra o palhaço da seguinte maneira. Uma pessoa que não se sente valorizado dentro do circo. Para ele, quem é valorizado é o trapezista, é o mágico, é a bailarina, e o palhaço acha que o trabalho dele não é o mais importante. Então, quando ele tem um surto de raiva, ele quer que o circo pegue fogo. A outra versão é que ele faz o circo pegar fogo quando ele entra e faz o número dele e todo mundo ri, todo mundo aplaude. Aí o circo pega fogo de alegria. O Santelmo, ele foi o seu primeiro livro e ele trata um pouco da sua história de vida, de infância. De todo mundo da família. História da infância, história da família, história do sertão de modo geral. Só que eu chamo a atenção que por trás dessas histórias engraçadas, por trás desse humor que tem muito nesse livro, existe uma seriedade muito grande. Não querendo comparar, Soraya, mas é assim, olha, para quem não se aprofundou, para quem não leu a obra de Ariano Suassuna, acha que o Ariano ficou famoso só porque contava aquelas piadas. E isso eu acho um absurdo. Não é, porque o Ariano é um monstro. Ariano está no topo da literatura. Mas aí você fala em Ariano, diz, ele contou aquela historinha. Não pode. Então esse trabalho é mais ou menos assim. Ele tem muita coisa interessante, coisa séria que às vezes as pessoas não enxergam, só enxergam as brincadeiras. Mas tudo bem. O senhor estava dizendo que tem muito da história da sua mãe. Eram histórias que ela contava, histórias que o senhor também pôde vivenciar quando morou na fazenda? Vivenciei todas e não tenho pesquisa nenhuma, não tenho bibliografia nesse livro, é tudo feito de cabeça. Porque coisas que a gente viu, Soraya, com muita intensidade, a gente não esquece nunca. Então, para você ter ideia, minha mãe fazia parto.
Quando a parteira não chegava, ela fazia parto. Ela socorria todo mundo. Ela fazia tudo. Minha mãe é gigante. Minha mãe é uma figura muito caridosa, muito solidária. Eu digo que ela é uma coronela do sertão sem pegar em armas, porque ela é uma referência na região. Então são essas histórias, além de ser uma pessoa extremamente engraçada. Minha mãe é muito engraçada. Ela é cartomante nas horas vagas, pra gente, né? Ela faz tudo. Então, esse livro é essa pegada aí. E aí tem também esse outro que fala de religião, Dom Zacarias Rolim de Moura. É um familiar seu, um tio. Por que é que o senhor resolveu escrever um livro contando um pouco dessa história e também de religião lá em Cajazeiras, né? Já muda totalmente o contexto aí, já vai para outra cidade. Pois é, Cajazeiras nasceu à sombra da religião, de um colégio da educação e da religião, através de um colégio, e depois a história de Cajazeiras mudou muito com a chegada da diocese. Em 1914, foi criada a diocese de Cajazeiras. Só para você ter uma ideia da importância dela, só existia no estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte 3 dioceses. A diocese da cidade da Paraíba, que é atualmente João Pessoa, a de Natal, fundada 3 anos antes, e a de Cajazeiras. Então, era uma coisa impressionante. Em 2 estados, apenas 3 dioceses. Campina Grande, Mossoró, Patos, cidades muito maiores, não tinha. Aí tem a explicação para isso. Então, a diocese teve uma importância muito grande, não só em Cajazeiras, mas todo o sertão da Paraíba. E Dom Zacarias é meu tio, o irmão mais novo do meu pai. Ele foi bispo, 37 anos, e fez um trabalho muito interessante, principalmente na área de educação. Ele foi um revolucionário, quando fundou a primeira instituição de ensino superior no sertão da Paraíba. E ele também era uma pessoa muito ligada à cultura. E depois que ele foi para o Concílio Vaticano II, ele trouxe muita inovação para Cajazeiras, nesse setor. Então, por que esse livro é interessante? Primeiro, eu gosto muito de Cajazeiras. E aí, estudei um pouco a história. E hoje eu vejo Cajazeiras, depois já que ele passou, né? Mas a gente vê que tudo que tem em Cajazeiras tem a digital dele. Por isso que eu gosto desse trabalho também. E eu era muito fã dele, desse meu tio. E tem muita gente que é de Cajazeira e mora em Fortaleza, mora aqui no Ceará, viu? E agora vamos falar sobre Maria Olívia, né? Esse que vai ser o mais recente trabalho, junto com a Ilha Sampaio. Pois é, continua em família. Eu vou te dizer rapidamente. Maria Olívia era minha tia-avó. Veio estudar em Fortaleza em 1882. É a história do período monárquico. E aqui foi fundada uma escola com as irmãs francesas, que chegaram aqui para cuidar das crianças órfãs da pandemia de cólera e de varíola. Essa escola teve a grande ajuda do primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos. Dom Luiz, acho que é o nome dessa rua aí, né? Pois bem. E aí a Maria Olívia era uma moça de 15 anos, e era uma moça que já nasceu à frente do seu tempo. Ela não sofreu influência externa. E ela veio para cá porque o pai queria que ela fosse uma moça educada, num colégio, para casar. Esse era o esquema da época. Uma família conservadora, uma família muito importante politicamente. Quando ela chegou no colégio, ela se sentiu mais aprisionada ainda. E aí o que é que Maria Olívia fez? Fugiu com o capitão do navio, e o colégio não tinha outra maneira de dizer para os pais. E aí foi dito que Maria Olívia tinha morrido de varíola. Essa notícia deu no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, 31 de maio de 1884. Mas aí pronto, foi dito que Maria Olívia morreu, só que ela aparece 30 anos depois. Ela não tinha morrido, tinha fugido com o capitão do navio. O capitão do navio morreu, ela casou com outro, e aí vem a história. Eu, muito inquieto, eu tinha uma verdadeira obsessão,
que esse trabalho saísse da gaveta, sabe? E fiquei procurando umas pessoas e tal, e caí nas graças de Aíla Sampaio. A Aíla é uma extraordinária escritora, ficcionista, craque. E a Aíla resolveu fazer esse trabalho. Esse trabalho está pronto. Vamos deixar baixar a poeira um pouquinho do balaio de gato. Se é que essa poeira vai baixar, não sei não, parece que está aumentando. Bom, mas depois nós vamos fazer um trabalho com Maria Olívia mais complexo, porque é um trabalho que tem uma plataforma para teatro. Vai mais longe um pouco. Ele é um trabalho que vai passar das fronteiras, se Deus quiser. E onde é que as pessoas podem encontrar Balaio de Gato e os outros livros também? Quem tiver interesse aqui, assistiu a matéria, né, gostou? Balaio de Gato já está na livraria Leitura, né, nos principais shoppings, mas a principal livraria continua sendo aqui no consultório. Tu já deve ter notado aí como é que está. Após o intervalo, tem a programação da Festa da Literatura de Cordel e o 2º Seminário de Patrimônio Cultural do Sertão Central 2024. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza, que tem em um dos seus espaços a Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel, que foi a primeira mulher a escrever o cordel no Brasil. E olha só que interessante, todo dia a Cordelteca da Unifor recebe novos exemplares. O acervo atual conta com mais de 3.000 cordéis. E já que estamos falando desses folhetos, teve início na quinta-feira, dia 15 de agosto, a Festa da Literatura de Cordel e o 2º Seminário de Patrimônio Cultural do Sertão Central 2024. E a cidade de Quixadá é quem está recebendo esta edição do evento. Eu conversei com a Catleia Guedes, gestora de Economia Criativa do Sebrae Ceará, sobre a programação da FLIC. A gente vai contar tanto com a parte de seminário, roda de conversa, palestras, como também uma programação rica, cultural, contendo inclusive uma visita à Fazenda Não Me Deixes, da Raquel de Queiroz, né? E à noite é a festa mesmo da literatura de cordel, com exposição de cordelistas, apresentações culturais, lançamento de cordéis, né? Então vai ser uma programação muito rica que vai do dia 15, na quinta-feira, sexta e vai até o sábado. E aí, por que vocês resolveram escolher a cidade de Quixadá para receber a Festa Literária? Isso, esse ano a gente está contando com um novo parceiro na realização do evento. O Sebrae Ceará é parceiro da Academia Brasileira de Letras na realização desse evento. E na segunda edição, a Casa de Saberes do Cega Aderaldo entrou como parceiro, que é localizada lá em Quixadá. E eles vêm fazendo um trabalho muito importante com relação à literatura de cordel. Teve um curso, eles desenvolveram esses cordéis que vão ser lançados durante a festa. Né? Então, assim, a ideia é que a gente faça lá, e por ser uma região central muito rica na cultura, né? Muito rica na literatura de cordel, então lá a gente consegue congregar, fica perto do Cariri, fica perto, né, da região centro-sul, então a gente, até pela localização é mais fácil, né, das pessoas que são interessadas na temática do cordel, empreendedores da economia criativa, estarem acessando o evento. E aí, precisa fazer alguma inscrição? Como é que as pessoas fazem para participar? Bom, quem quiser fazer a inscrição prévia e conferir toda a programação na íntegra, pode estar acessando o nosso Instagram, que é o Sebrae CE, e acessar o link na bio. Lá você consegue fazer sua inscrição prévia no Simpla, né, conferir toda a programação, mas quem não conseguir acessar o link e tiver interesse de participar, pode fazer a inscrição na hora. No sábado, a programação também acontece pela manhã? No sábado também, pela manhã, né? À tarde tem uma programação mais cultural, vai ter a oficina de xilogravura, né? A gente está trazendo uma programação mais alternativa, assim, mais fora de, sem ser um seminário, assim, né? Que tenha mais interação com o público. E à noite também vai ter a programação cultural. No sábado são só mulheres que estão na nossa programação, desde o seminário até as apresentações culturais que vão acontecer à noite. E a Biblioteca Central da Unifor também tem um espaço de estudo bem amplo para que alunos e visitantes consigam não só folhear os livros, como lê-los e estudar um pouco mais.
E olha só, nós recebemos um e-mail do jornalista Aurimar Monteiro, da assessoria de comunicação AD2M, divulgando o lançamento do livro Nunca Fiz Nada Sozinho, uma autobiografia do empresário cearense Honório Pinheiro. O lançamento aconteceu no último dia 8 de agosto, no Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza. São 14 capítulos, nos quais Honório Pinheiro conta um pouco da sua trajetória de vida. O empresário saiu do distrito de Boqueirão, no município de Solonópole, no interior do Ceará, e fundou o tradicional supermercado Pinheiro. Chegou à presidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, principal entidade nacional do setor do varejo. Uma história de inspiração, fé e vontade de empreender. Parece ser uma ótima publicação, viu? Um retrospecto da história deste empresário cearense. Obrigada pela participação aqui no Papo Literário, Aurimar. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E a Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza tem horário de funcionamento das 8 da manhã até as 8h55 da noite, de segunda a sexta-feira. Já os sábados, o funcionamento é de 8 às 11h55 da manhã. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!